Mas solte com esse... Gravação iniciada, presidente. Ok, muito obrigado. Vamos, então, retomar a sessão de julgamento do dia 16 de junho de 2021, do turno da manhã, aqui da turma 1201 do CAF. Nesse intervalo, nós julgamos o item 21 da pauta, então vamos dar sequência à nossa pauta, julgando o item 22 agora. Vamos ver aqui, o item 22 da pauta é o processo da empresa IBEMA, Companhia Brasileira de Papel Limitada, vai ser relatado por mim. Trata-se aqui de embargos de declaração. O processo, a causa em si, né, o objeto do lançamento do processo é um lançamento tributário para exigir multa isolada de 75% pela falta de pagamento de estimativa de CSLL no ano 2001, totalizando a exigência de 385 mil, arredondando. Eu vou, até, apesar do relatório ser pequeno, eu vou resumir o que acontece. O contribuinte apresentou uma decomp para quitar essa estimativa, essa decomp não foi homologada, certo? Então, foi feito um lançamento tributário para exigir a multa de ofício pela não quitação da estimativa. Então, não é multa de ofício pela decomp não homologada, é multa de ofício pela não quitação da estimativa. Certo? Inicialmente, o processo desse lançamento, dessa multa, né, que é esse processo aqui, ele estava separado do processo da decomp. O processo da decomp ainda estava em julgamento. Inicialmente, a turma decidiu esperar o julgamento do outro processo, o processo foi suscitado, o julgamento lá foi resolvido definitivamente no sentido de que o contribuinte não tinha o crédito apontado na decomp, ou seja, a decomp não foi homologada, então a estimativa não foi quitada, o processo veio para a turma e a multa de ofício foi, então, processo, o contribuinte entrou com, foi o contribuinte, já houve uma tentativa de recurso especial, mas não deu certo. Bom, o fato é que o contribuinte ingressou com embargos de declaração, alegando várias situações, mas a única situação admitida foi em relação ao fato da turma julgadora não ter se manifestado sobre a aplicação retroativa da norma, né, que reduziu essa multa de 75% para 50%. Certo? Então, esse é o objeto dos embargos atuais. Esse é o relatório, vou passar para o voto. A reclamação do embargante volta-se para a falta de manifestação sobre o pedido de aplicação retroativa da norma que reduziu o índice de aplicação da multa isolada em tela, 75% para 50%, conforme o seguinte receita. De fato, o acórdão recorrido não tratou dessa matéria, apesar de o recurso voluntário tê-la trazido para o julgamento, conforme o seguinte receita. Verifico que o presente lançamento tributário foi realizado em 3 de janeiro de 2006, com fundamento no artigo 44 da Lei 9.430, o qual possuía a seguinte redação, que tinha para essa situação a previsão de multa de 75%. Esse dispositivo sofreu uma série de alterações desde o lançamento tributário em tela. O mesmo fato narrado no auto de infração sofreria hoje a incidência da seguinte regra. Então, eu trago aqui a regra atual, né, do artigo 44 da Lei 9.430. Portanto, não há dúvida de que a mesma infração sofreria uma sanção menor, uma vez que seria calculado pelo índice de 50%, em substituição ao índice de 75% aplicado para o cálculo da presente exigência fiscal. Nesse caso, entendo ser devida a aplicação retroativa da atual regra,
para que a sanção aplicada na época do lançamento seja alterada para se adequar à atual regra, conforme autorizado pelo artigo 106 do CTN. Tal entendimento tem sido pacificamente adotado por essa turma de julgamento, a exemplo do recente acórdão de outubro do ano passado, que adotou a seguinte emenda. Eu trouxe aqui uma emenda nossa, né, que fala de retroatividade. Diante das razões acima expostas, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, no sentido de reduzir de 75% para 50% o índice a ser utilizado para o cálculo da multa isolada exigida. É o voto, colegas. A palavra fica aberta para os debates. Presidente, o debate, se me permite, é com o relator. Ah, tá certo. Então vamos votar. Vamos votar. Você já votou, inclusive, né? Inclusive. Então, Jefferson. O relator, presidente. Sem áudio. Acompanhe o relator. Acompanho também. Acompanho também. Também acompanho. Acompanho também, presidente. Ok, colegas. Então, o resultado do julgamento do item 22 da pauta ficou da seguinte maneira: acolher os embargos por unanimidade, com efeitos infringentes. Deixa eu ler aqui o dispositivo. No sentido de reduzir de 75% para 50% o índice a ser utilizado para o cálculo da multa de ofício, a multa isolada exigida. Vamos dar prosseguimento na sequência da nossa pauta. Vamos julgar agora o item 23, processo da empresa incorporadora Vitor Leroy Limitada, que será relatado pelo conselheiro Fred. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu também, é um caso muito parecido com o que acabamos de julgar. Tá? Nesse caso aqui é a multa por atraso na entrega de MOB. Okay? O auto de infração foi mantido em julgamento de primeira instância e o contribuinte controverte 3 pontos: ausência de fundamentação legal, sobre o argumento de que as instruções normativas que regulam a obrigação acessória referente a DIMOB não poderiam estabelecer sanção por omissão ou inexatidão de informações e imposição à existência de crime contra a ordem tributária, senão através de lei, ou seja, ele entende que a instrução normativa não se aplica, né? O segundo ponto, impossibilidade da cobrança da DIMOB, decorrente de mero atraso de pagamento, por entender que o artigo 16 da Lei 97/79 só autoriza o lançamento da multa para os casos de não apresentação da declaração. Ele apresentou a declaração com muitos meses de atraso, isso gerou uma multa grande. O caráter conciliatório da multa, que entende ser inconstitucional, e a necessidade de reenquadramento da penalidade, por quanto a Lei 12.766 tem ter reduzido o valor da multa. Então, o relatório, presidente, eu passo ao voto. Observa-se dos autos que a recorrente controverte a pretensa ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da DIMOB, por entender que não haveria dispositivo legal que autorize a sua exigência e que esta seria inconstitucional por afronta ao princípio do não confisco. Eu aponto que o princípio da legalidade aí, ele é parametrizado pelo artigo 97 do Código Tributário Nacional, que determina, que fala em somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação tributária. Note que o CTN exige que somente os fatos geradores de obrigações tributárias principais sejam condicionados e ligados diretamente à lei stricto sensu. No caso das obrigações acessórias, vincula sua definição ao conceito de legislação. Ou seja, tem um espectro maior, né? Assim compreendido em seu contexto mais amplo, conceituando as exigências em que se impõe a prática ou a abstenção de ato que não configura obrigação principal. E aí eu controverto, presidente, eu falo da Lei 97/79, que atribui à Secretaria da Receita Federal a competência para a imposição de obrigações acessórias. Cito que no artigo 113, parágrafo 2º, do Código Tributário Nacional determina que a obrigação acessória decorrente da legislação tributária, ou seja, estou dizendo, de forma resumida, de que não vejo problema nenhum de que a instrução normativa
desde que a lei determine a multa, e a lei que determina a multa é a medida provisória 2158-35/2001, na sua redação original, que está lá no artigo 57, e que o descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do artigo 16 da Lei 97/79, que trata da imóvel, acarretará a aplicação das seguintes penalidades. E aí, à época, o valor era de R$5.000 por mês calendário. Essa era a multa da época. Assim, a pretensa ilegalidade da exigência da imóvel, suscitada, eu estou nas folhas 5, tá? Suscitada no recurso voluntário, deve ser afastada, até porque o STJ e o STF autorizam o fisco a regulamentá-la conforme as decisões que apontam, e entendo que a instituição normativa não tem problema nenhum em regulamentar isso, faz parte do poder recebido que a administração tributária tem de regulamentar essas obrigações. E não existe, portanto, a ilegalidade. Com efeito, a pretensão aduzida pela parte não pode ser acolhida por este colegiado, considerando expressa vedação do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, que diz respeito à inconstitucionalidade, não confisco, que ele também controverte, e eu afasto. Não é possível, ao órgão de julgamento administrativo, declarar a inconstitucionalidade de norma questionada pelo contribuinte se a mesma não for reconhecidamente declarada nas circunstâncias indicadas no citado dispositivo, porquanto tal medida representaria desconstituição de norma cogente do ordenamento jurídico. Cito vários posicionamentos doutrinários e vários posicionamentos do próprio CARF, razão pela qual, presidente, eu afasto a ilegalidade da autuação que o contribuinte controverte, e não conheço do recurso voluntário no tocante à inconstitucionalidade reclamada pelo contribuinte. Então, as folhas 8, o reenquadramento da penalidade. Presidente, de forma muito resumida, essa medida provisória que eu citei, ela foi alterada pela Lei 12.873, e no artigo 57, essa multa, que era de R$5.000 por mês calendário, foi reduzida para R$500 por mês calendário. Entendo que o artigo 106 deve ser aplicado no CTN, em razão da retroatividade benigna, e a autuação deve ser retificada, reenquadrando-se a penalidade sugerida para o fim de aplicar a legislação superveniente mais favorável. Dispositivo, então, eu conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário para reenquadrar a penalidade e aplicar a multa de R$1.500 por mês calendário. Perdão, eu falei R$500, mas é R$1.500, desculpa, tá? O artigo 57, vou ler. O sujeito pacífico e deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas no artigo 16 da Lei 97/79, sujeitar-se às seguintes multas. Eu li aqui o R$500, em outra hipótese, R$1.500 por mês calendário ou fração relativamente às demais pessoas jurídicas. Só R$500 é para as empresas do Simples, R$1.500 para as demais empresas. Então, aqui nesse caso, eu aplico, reduzo a multa para R$1.500 por mês calendário ou fração. Como voto, presidente? Obrigado. Efigênio? Fred, essa matéria já veio tranquilo para a gente aqui, né? Eu só queria ver com você o seguinte, porque normalmente, quando a gente tem enfrentado essa questão da inconstitucionalidade, eu já até levantei esse ponto aqui, a gente conhece e enfrenta, né? Porque no caso aqui você colocou que não conhece, né? No tocante à inconstitucionalidade, e no final, no dispositivo, você conhece e dá parcial provimento. Eu acho que, na verdade, a gente só afasta, né, a questão da inconstitucionalidade, a gente acaba conhecendo, não é isso? Isso foi até um motivo de debate nos julgamentos passados, se eu não me engano. Toda vez que a gente conhece ou não conhece, a gente debate o mesmo assunto. A gente debate isso. Eu acho que a gente firmou no seguinte, de não conhecer só, assim, seria basicamente as questões excepcionais mesmo. Normalmente, quando ele invoca, porque a gente está enfrentando, né? Olha, nós não somos competentes para julgar inconstitucionalidade e tal, e afasta a preliminar. Né? Porque aqui você não conheceu, né? E no dispositivo você conhece, né? Vou alterar o voto nessa parte, Efigênio, tem razão. É aquela história, acaba não tendo reflexo. Né? Não vai ter, não, é só ajuste, é só questão de ajuste. Só questão de ajuste. Né? Vou ajustar no que diz respeito ao conhecimento, sim, tem razão, e obrigado. Né? Vou fazer essa alteração. Não, ok. É porque às vezes passa batido, são coisas que o outro percebe, a gente que está fazendo voto, às vezes não percebe. Porque é muito estranha a súmula, quando ela diz assim que é vedado aos membros do tribunal do CARF afastar ou aplicar ou deixar
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, de acordo com a lei internacional, sob fundamento de inconstitucionalidade. A gente, e o voto está dito em algum momento também, porque eu fiz de forma mais sintética, de que o princípio da constitucionalidade das normas jurídicas não permitem a gente conhecer matéria que diga que elas são inconstitucionais, salvo se uma autoridade judicial já tenha dito isso, com efeito erga omnes. Sim, a matéria se torna conhecível. Né? A gente poderia realmente passar, nós temos aqui o nosso processualista, o Dr. Jefferson, que gosta muito dessas questões processuais no âmbito do Poder Judiciário, tem muitos artigos publicados nesse sentido, mas é aquela história, conhecer, não conhecer, ir para uma vertente ou ir para outra, eu acho que a gente acaba, é uma musculatura, né, no processo administrativo que não vale, a meu ver, a gente levar esse debate para frente. Exato. Então, o que é melhor? Conhece tudo. A meu ver, quando essa questão de inconstitucionalidade, a gente não vai entrar no mérito, eu era do posicionamento de que não deveria conhecer. A meu ver, entendeu? De que eu não vou conhecer, ele está suscitando isso, eu nem vou analisar essa questão. Mas o entendimento aqui, eu cedi, me curvei ao colegiado, com um posicionamento de que, olha, eu estou enfrentando e tal, e afasto, né? Acho que foi mais ou menos isso que foi definido, não foi, Nilson? Assim, a gente ajustou na turma? Acho que sim. Eu creio que eu concordo, eu acho que sim. É conhecer, né? A gente tem adotado. E afastar. Okay. E afastar. E aí, se me permite dizer, porque o que é a súmula? A súmula não afasta a matéria. A súmula afasta o fundamento. Então, o contribuinte está questionando a aplicação da norma. Tá certo? Essa norma deve ser aplicada ou não? Né? E aí ele questiona a aplicação da norma em razão de existir uma outra norma, no caso um princípio, que afastaria, no caso concreto, certo? A aplicação da norma para ele. E aí o que a súmula diz é o seguinte: esse fundamento para não aplicar a norma, a gente não pode admitir e, com esse fundamento, afastar a norma. Mas a gente conheceu a matéria. Né? A gente está julgando exatamente isso, se a gente aplica a norma ou não. A súmula diz assim: o que se afasta mas com esse fundamento, aí não. Com esse fundamento não pode afastar a norma. Mas a gente está conhecendo a matéria, a gente está aplicando a norma, né? E tanto é que até pela lógica da súmula, diz assim: olha, se eu não posso deixar de aplicar a norma, é porque eu vou aplicar a norma. E para aplicar a norma, eu tenho que conhecer, eu tenho que dizer, aplica a norma. Se eu não conhecer, eu nem vou dizer se aplica ou não aplica. Vai depender da decisão anterior. Mas, né? Me permite uma parte, Nilson? Até por uma questão acadêmica. Olhe como é complexa essa situação. Imagine, certo, que você entenda que a multa, no caso da DIMOB, é inconstitucional. Ou imagine uma situação específica que seja flagrantemente inconstitucional. Muito inconstitucional. Certo. Inequivocadamente inconstitucional. Certo? O conselheiro relator tem artigos publicados de que é inconstitucional. Perfeito. Ele tem isso publicado em livro. Tá certo. Aí, ok, você pode dizer, não, mas está na súmula, vou seguir a súmula. É uma forma de pensar. Né? Mas quando o conselheiro eventualmente diga, eu já me curvei, mas estou colocando aqui para o debate. Então, olha, eu não posso conhecer dessa matéria, porque essa matéria é um passo anterior. Constitucionalidade, eu não tenho sequer como apreciar. Então, não conheço e passo por cima, sem passar por cima das minhas convicções acadêmicas. Não, eu acho que a ideia é outra. Eu vou conhecer, vou ver se eu aplico a norma. Aí eu vou dizer, olha, eu acho que nesse caso a norma não deve ser aplicada porque, sei lá, porque isso daqui tem efeito confiscatório, certo? Então, não deve ser aplicada a norma. Isso daqui é evidente, inquestionável. Tantos artigos, tantas decisões judiciais e tal. Mas eu não posso afastar a norma por esse fundamento em razão da súmula. Então, eu aplico a norma. Esse é o julgamento. Você não deixou de conhecer. Certo? Você conheceu, você até se manifestou, certo? Favoravelmente, mas você deixou de afastar a norma em razão de um imperativo administrativo que é a súmula.
certo? Ou seja, dou aplicação a um dispositivo que eu entendo inconstitucional. Correto. Isso, dou aplicação. Por quê? Dou E aí é que aplicação a algo que eu entendo aplica a norma. inconstitucional. Entendeu? Exatamente. Por quê? E aí eu vou deixar esse gancho aqui, mas a gente só vai conversar sobre isso depois, se for de interesse. Essa é a grande diferença entre um tribunal judicial e um tribunal administrativo. É uma das. E um tribunal administrativo. Uhum. Certo? O tribunal administrativo, certo? Os julgadores estão sob uma ordem hierárquica, certo? Eles têm que atender à determinação do ministro, certo? A ordem determinada pelo ministro. O judicial não, o juiz decide por ele, certo? Então, pode ter bilhões de súmulas, mas se o juiz disser assim, não, eu acho que é diferente, ele vota diferente. Nós, como julgadores administrativos, não podemos. Mas deixa esse gancho. Não querendo avançar na discussão, mas apenas para entender o posicionamento da turma, basicamente, pelo que eu estou entendendo, somente matérias preclusas não vão ser conhecidas. Ou seja, qualquer matéria estranha que se traga, que não foi questionada anteriormente, ou que recursos intempestivos, qualquer coisa preclusa que não é conhecida. Desistência, concomitância, desistência de tácita ou... Não, mas a concomitância eu vou ter que analisar, né? Né, mas se tiver concomitância, a gente nem conhece. Se tiver concomitância, a gente não conhece da matéria. Mas eu não teria que se verificar se é realmente concomitante ou não? E aí claro. eu não estaria enfrentando... Isso, é um pré-requisito, né? Mas aí depois você entra no mérito. Tá. É o pré-requisito para não conhecer. Né? Para não conhecer... Para não conhecer. Sim. Não, perfeito. Não, já ok. É só para deixar assim, mais ou menos pacificado o entendimento da turma. Mas tem outras situações. Tem outras situações. A pessoa não é parte, não conheço. Certo? A peça é totalmente... Sim. Vazia, não conheço. Ok. Aí vem a teoria do processo para também. Perfeito. Por isso eu dou a palavra ao Jefferson, então, para ele dizer o que é o certo aí para a gente. Obrigado, presidente. Desculpa, eu quero ser bem rápido, também não quero me alongar muito nesses debates, mas eu também vejo em alguns aspectos como uma matéria cinzenta mesmo, sabe? Zona cinzenta. Sim. Essa questão, sabe? Eu mesmo, muitas vezes, não conheço. Voto para não conhecer quando tem essa questão da súmula 2, né, quando se apresenta, né, uma alegação de inconstitucionalidade, etc. E aí a questão é, se eu me manifestei não apreciando, estou com questão complicada. Mas, enfim, só para jogar um pouquinho a minha não, eu tenho algumas dúvidas. Não, com certeza, já é cinzento, por isso que a gente está debatendo, mas a gente tem que escolher, assim, né, uma orientação para uniformizar, e a gente não tem que debater toda a vida, né? Eu acho que, né, a gente pode ficar, não tem prejuízo. Estou conhecendo, tá, presidente? Por tais razões, afasto, estou lá em cima do voto, afasto a ilegalidade e inconstitucionalidade da autuação reclamadas pelo contribuinte. Eu tirei a parte do não conhecimento. Então, eu estou dando conhecimento total do recurso e no mérito, dando parcial provimento para reduzir a multa aos R$ 1.500 por mês. Tá certo. Tá, obrigado, Fred. Então vamos votar, né? O Efigênio, você tá aí? Eu acompanho o relator, presidente. Sim. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento do item 23 da pauta ficou da seguinte forma: dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade para reenquadrar a penalidade e aplicar a multa de R$ 1.500 por mês, calendário ou fração. Okay? Com isso, colegas, eu creio que nós... creio que nós vencemos a pauta desta manhã, né? Já que os itens 24, 25 e 26 nós já julgamos anteriormente.
São 11h38. Eu acho que como a gente tem que dar um intervalo de 1h15. Não, tá cedo, não, tá cedo ainda, não. Quer dizer, a gente tem algum tempo ainda, já que a gente até uma hora. Até 1h. Até 1h da tarde. Eu me confundi aqui com o horário. Eu julgar aquele meu, presidente? Então, conforme combinado, a gente vai retornar para o item 7 da pauta. Item o processo 7. de ontem, que não foi julgado por falta de tempo, certo? Ontem pela manhã, e então vamos julgá-lo agora, já que a gente tem esse tempo aí. Gente, me permite, já que temos um tempinho, só fazer uma pergunta aqui ao Jefferson, como processualista da matéria. Não, é basicamente sobre esse assunto ainda, porque a possibilidade jurídica do pedido, ela saiu basicamente da condição de ação, né, e agora é tratada como mérito, né. Na sua visão, isso não, ou seja, a inconstitucionalidade para a gente é, entre aspas, impossível, né? Não está no âmbito da nossa competência analisar. Não seria basicamente, realmente, como possibilidade, ou seja, julgamento de mérito, realmente, ou seja, de conhecimento do recurso. Porque para saber se um pedido é possível ou não, eu tenho que entrar dentro dele e conhecê-lo, né? Por isso que eu acho que no CPC saiu de condição de ação e entrou também para o mérito. Não sei se você acha dessa forma, ou seja, questões ilegais, questões inconstitucionais. Eu tendo a seguir nesse caminho, viu, Sérgio? Não, perfeito. Porque você pode fazer uma análise mais pormenorizada daí também, né? Sim, sim. Não, perfeito. Desculpe, senhor presidente. Aqui, como sobrou esse tempinho, Tá bom. a gente aproveita e tira as dúvidas. Ótimo. Então, com a palavra, o Efigênio, para relatar o item 7 da nossa pauta, que é o processo da empresa Rede Nacional de Drogarias S.A. Vamos lá, presidente. Vencer da minha pauta. Vamos lá. Obrigado. Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSL, referentes ao ano calendário 2007, para fim de redução do prejuízo fiscal e base negativa da CSL, de 11.200.000, respectivamente, né? Foram reduzidos para 2.500.000, com multa agravada e qualificada de 225%. A autoridade fiscal apurou omissão de receitas por presunção, a partir de compra de mercadorias cujo valor de revenda não for incluído na base de cálculo do RPJ, conforme termo de verificação e constatação. A CSL é reflexo, né? A impugnação, a recorrente alegou em síntese decadência, inconsistências no auto de infração, ausência de omissão de receitas, descabimento da multa agravada e qualificada, bem como nulidade dos autos por ausência de prova. A turma julgadora de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação para considerar indevida a qualificação e o agravamento da multa, conforme ementa abaixo transcrito. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e aduz, em resumo, as alegações a seguir. Decadência e cerceamento do direito de defesa. Sustenta a recorrente que, para o período de apuração 2007, o marco inicial da decadência é 1/1/2008 e o marco final 31/12/2012, conforme o 731 do CTN. Apesar de a ciência do contribuinte ter ocorrido em 29/12, via R, o processo digital somente fora constituído e autenticado em 15 de janeiro de 2013, que impossibilitou ao recorrente obter cópia integral dos autos do processo administrativo, e causou prejuízo à sua defesa, em total cerceamento do contraditório. Assim, em virtude da inexistência de processo administrativo no momento da ciência do auto de infração, defende que a ciência ocorreu em 16/1, portanto, marco final do prazo decadencial. Inexistência de omissão de receita. Os valores apurados pela fiscalização não ensejam glosa de prejuízos fiscais, mas sim a majoração destes, razão pela qual a autuação se deu por arbitramento, incabível à espécie, posto
que possível a mensuração dos lucros mediante análise dos documentos contábeis da empresa. Inconsistências do auto de infração e ausência de omissão de receitas. A fiscalização não deixou claro no relatório fiscal se a razão da glória de prejuízos fiscais se deu em face da presunção de venda das mercadorias que deixaram de ser declaradas ou se foram reduzidos os custos com mercadorias adquiridas. Comprovado que a recorrente suportou o ônus da aquisição de mercadorias para revenda em valor superior ao declarado, a fiscalização poderia pressupor suposta venda não declarada, desde que também fosse computado o custo a ela correspondente, o que não ocorreu no caso. Os custos devidamente comprovados não podem ser revertidos simplesmente em receitas, pressupondo suposta venda de mercadorias sem qualquer custo correspondente, imputando tributação excessiva, que não se coaduna com o próprio conceito de lucro, ou seja, o resultado derivado do confronto entre a receita realizada e o custo consumido. Não poderia o fiscal atribuir valores probatórios às mesmas provas para acatá-la como fundamento para a autuação, mas desprezá-la para fins de dedutibilidade dos custos nela destacados, o que subverte a lógica contábil e fiscal. Cálculo dos prejuízos fiscais com base nos valores comprovados pela fiscalização. A recorrente reconhece erros na declaração de valores relativos a custos e receitas na DIPJ, tanto que não foram prestados esclarecimentos, no sentido de justificar os erros posteriormente apontados pela fiscalização. Contudo, tais erros não têm intuito de sonegar eventuais valores devidos ao fisco. Ademais, os valores supostamente omitidos importam na omissão de custos em valor superior à omissão de receitas, o que acarretaria no cálculo de prejuízo fiscal superior ao montante apurado e declarado originalmente em DIPJ. O procedimento correto a ser realizado, após a comprovação de custos extras não declarados, seria a inclusão dos respectivos valores no custo suportado pela recorrente, considerando como receitas os valores declarados em DACOM, posto que superiores àqueles constantes em DIPJ, e compatíveis com as alegações da fiscalização. O efeito à base de cálculo do RPJ e da CSL seria 13 milhões e não 2.500.000, conforme apurado no auto de infração. Por fim, requer seja reconhecida a decadência, subsidiariamente declarada nulidade do auto de infração por ausência de provas. Caso assim não proceda, requer o provimento do recurso voluntário. É o relatório, presidente. Passando ao voto. Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. Autoridade fiscal por omissão de receitas, por presunção, a partir da análise de lançamentos contábeis referente à compra de mercadorias cujo valor de revenda não for incluído na base de cálculo do RPJ. Preliminares. Nulidade do auto de infração por ausência de prova. A recorrente alega nulidade do auto de infração por ausência de provas. Aí aqui, eu aproveito nesse tópico aqui, eu vou discorrer sobre a fiscalização, isso, o que a gente vai utilizar posteriormente. Entendeu como que foi a autuação. Vejamos o apurado pela fiscalização conforme o termo de verificação e constatação fiscal. Mediante análise da DIPJ, no calendário 2007, da escrita contábil, a fiscalização apurou diferença de compras a maior, no valor de 8.638.000. Intimada e reintimada a prestar esclarecimento, a recorrente manteve-se silente. Então, ele apurou a diferença de compra e intimou o contribuinte. O contribuinte manteve-se silente. Por meio de diligência nos fornecedores da recorrente, a autoridade fiscal confirmou na íntegra as transações comerciais efetuadas. Verificou ainda que as contrapartidas dos lançamentos a débito de compra de mercadorias ocorreram em duas contas. Fornecedores nacionais, revenda, e suas subcontas. Conta contábil do passivo referente aos fornecedores de mercadorias da empresa. Controladas e coligadas, conta contábil do ativo, que representa transações com empresas do mesmo grupo econômico, e neste caso os valores das compras são abatidos do saldo devedor desta, ocorrendo um ajuste de seu saldo e não ocorrendo uma saída de numerário das contas caixa e bancos, o que não descaracteriza a efetividade da transação comercial. Apurou a fiscalização
que o saldo inicial da conta contábil fornecedores nacionais revenda era credor de R$ 1.942.000. Somando-se este ao valor das compras constantes nesta mesma conta, tem-se um montante de R$ 20.742.000. Em contrapartida, constatou lançamentos referentes aos pagamentos destas compras, no montante de 22 milhões. O que significa dizer que todas as compras efetuadas pela empresa foram pagas. Para corroborar a efetividade dessas transações comerciais com fornecedores, essa conta encerrou o ano com saldo final de 1 centavo, ou seja, todo o saldo a pagar da compra de mercadorias foi eliminado. Desta feita, demonstrado pela fiscalização a compra de mercadorias em montante superior ao declarado na DIPJ 2007 e levando em consideração o saldo final da conta de estoques informado nessa declaração, ficha 4, custo de bens, que é condizente com os valores encontrados na escrita contábil, restou comprovado que as mercadorias não declaradas na DIPJ foram também comercializadas. É o que está escrito aí, eu transcrevo. Apurou ainda a fiscalização que, para ocultar o volume total das receitas auferidas, a recorrente diminuiu o valor da conta estoques em cerca de 9 milhões, mediante lançamentos a crédito nesta conta, sem a devida justificação documental, a título de ajuste de estoque e ajuste conforme conciliação contábil. Intimada diversas vezes a prestar esclarecimento sobre tais fatos, a recorrente novamente manteve-se silente. É o que eu transcrevo aí do TVE. Apurado tais fatos, a fiscalização considerou as compras de mercadorias para revenda como efetivamente realizadas e, com efeito, considerou também que todas as mercadorias foram revendidas, gerando uma receita não incluída na base de cálculo da RPJ e CSL. Por fim, observou a autoridade fiscal que a forma como foi apurada a base de cálculo da receita tributável beneficiou o contribuinte, pois utilizou-se apenas o custo das mercadorias vendidas, o que significa dizer que a empresa teria revendido suas mercadorias no varejo com um valor abaixo da quantia paga pelas mesmas no atacado. Como se vê, não há falar-se em nulidade por ausência de prova. A fiscalização apurou-se em farta documentação contábil e em documentos fiscais para apurar a receita omitida. Afasto a preliminar arguída. Nulidade por cerceamento de direito de defesa. Sustenta a recorrente que, apesar de ter tomado ciência do auto de infração em 29 de dezembro de 2012, o processo digital fora constituído e autenticado em 15 de janeiro de 2013, o que impossibilitou a obtenção de cópia integral dos autos e provocou cerceamento de defesa e do contraditório. Inicialmente, esclarece-se que o processo foi protocolizado em 26 de dezembro de 2012, está nas folhas 1. E a recorrente, cientificada do auto de infração e do termo de verificação e constatação fiscal em 29 de dezembro de 2012. No dia 14 de janeiro de 2013, a recorrente protocolou o pedido de cópia integral dos autos e pediu dilação do prazo de impugnação. No dia 16 de janeiro de 2013, 2 dias após, a DRF Santos disponibilizou a cópia integral dos autos e observou que se tratava de cópia do auto de infração já entregue à empresa e demais documentos fornecidos pela própria empresa, onde que ele já recebeu cópia, os quais serviram de suporte para o lançamento. Importante destacar, conforme elencado acima, que o termo de verificação e constatação fiscal explicita detalhadamente as conclusões da fiscalização e as infrações apontadas nos autos de infração. Por sua vez, os demonstrativos que integram os autos de infração apresentam o valor tributável apurado em função das referidas infrações, a base negativa do período compensado na autuação e a base de cálculo ajustado do IRPJ e da CSE. Por outro lado, em vários trechos do recurso voluntário, a recorrente reconhece que não suportou custos não declarados no DIPJ e que o centro da controvérsia seria a dedução desses custos. Aí eu cito, vou fazer a leitura desses trechos, nas palavras do recurso voluntário. Pois bem, a prova dos autos se inclina unicamente à comprovação da existência de custos não declarados pela recorrente,
Ou seja, de fato, restou comprovado que a mesma suportou custos não declarados pela DIPJ. Fato este não refutado, podendo ser constatado, inclusive através da análise de documentos contábeis disponibilizados. E um outro item que ela coloca em quadro, ela explica. Conforme acima relatado, o montante total dos custos com mercadoria vendidas fora o ponto central da construção probatória, realizada pela autoridade fiscal, não restando qualquer dúvida acerca dos valores utilizados. Como bem observado pela decisão recorrida, a argumentação desenvolvida na peça impugnatória demonstra que a recorrente teve plena compreensão dos motivos da autuação, porquanto enfrentou o mérito em sua plenitude, no sentido de questionar a metodologia adotada pela fiscalização na valoração das receitas omitidas e também por não terem sido considerados alegados custos correspondentes. Por fim, salientes que, no âmbito do processo administrativo tributário, prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo. Né? Esse é o que eu já citei em outros votos, né? Só finalizando. Nesse contexto, a declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não tem tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte. Nesses termos, em razão de não restar caracterizada ofensa aos direitos da recorrente, não há falácia em nulidade do auto de infração. Afasto a preliminar. Decadência e cerceamento do direito de defesa. Sustenta a recorrente que, apesar de ter tomado ciência do auto de infração em 29/12, o processo digital somente foram constituído e autenticado em 15/1, e a ciência do processo administrativo ocorreu em 16/1/2013. Portanto, após o marco final do prazo decadencial, que seria 31/12 de 2012, nos termos do 171. Pois bem, o termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aqui eu vou resumir essa parte. Aqui eu vou trazer a tese que nos termos do 1731, o que nós temos? Dolo, fraude ou simulação, ou ausência de pagamento, medida-se o seguinte. Caso contrário, 150, parágrafo 4, data do fato gerador. Aí eu coloco cito esse resto com repercussão geral do STJ. Né? No caso em análise, conforme informado pela decisão recorrida, não houve pagamento. Portanto, o termo inicial do prazo decadencial está sujeito à regra geral do 1731. Como o fato gerador ocorreu em 31/12 de 2007, fato gerador anual, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, termo inicial da contagem do prazo decadencial é 1/1 de 2009. E o termo final, 31/12 de 2013. Como a ciência ocorreu em 29/12 de 2012, não há falácia em decadência, ainda que se considerasse a data de ciência 16/1 de 2013, como pretende a recorrente. Também não haveria decadência. Afasto a preliminar arguida. Mérito. Presunção é meio indireto de prova, resultante de um processo lógico mediante o qual, do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja existência considera-se provável. Aí eu vou trazer, dentro dessa linha de presunção simples, eu cito Schwerer, cito Maria Rita Ferragut, né, que a presunção simples ou omnes tem importância vital na produção de provas indiretas de atos praticados em circunstâncias em que o sujeito passivo pratica o ilícito de forma a dificultar a produção de provas diretas. Aí, essa citação, eu coloco um trecho da citação dela. É o caso. Conforme detalhadamente descrito no termo de verificação fiscal, e no termo de verificação e constatação fiscal, a autoridade apurou o que segue. Mediante a análise da DIPJ, né, ano calendário 2007, da escrita contábil, a fiscalização apurou diferença de compra maior, no valor de 8 milhões. O saldo inicial da conta contábil dos fornecedores, né, era credor de 1 milhão. Somando este ao valor das compras constantes nessa mesma conta, tem-se um montante de 20 milhões. Constatou lançamentos referentes aos pagamentos dessas compras no montante de 22 milhões e saldo final de 1 centavo no encerramento do período, o que demonstra que todas as compras efetuadas pela empresa foram pagas no ano calendário 2007, pagamentos estes não contabilizados. Demonstrada a compra de mercadorias,
em montante superior ao declarado na DIPJ, e levando em consideração o saldo final da conta estoques, informado nesta declaração, que é condizente com os valores encontrados na escrita contábil, restou comprovado que as mercadorias não declaradas foram também comercializadas. Para ocultar o volume total das receitas oferidas, a recorrente diminuiu o valor da conta estoque de mercadorias em cerca de 9 milhões, mediante lançamentos a crédito nesta conta, sem a devida justificação documental, a título de ajuste de estoque e ajuste conforme conciliação contábil. Apurado tais fatos, a fiscalização considerou as compras de mercadorias para revenda como efetivamente realizadas. E, com efeito, considerou também que todas as mercadorias foram revendidas, gerando uma receita não incluída na base de cálculo do RPJ e CSL. Daí a tributação a título de omissão de receita em 31/12/2007, uma vez que a recorrente apura lucro real anual. A fiscalização calculou a receita omitida ao amparo do artigo 8º da Lei 8846 de 94, base legal do 285 do RIF, 99, que faculta a autoridade fiscal, no arbitramento de receita, por meio de indícios, utilizar outros métodos de determinação da receita, ao constatar qualquer artifício utilizado pelo contribuinte com vistas a frustrar a apuração de receita efetiva, tal qual apurado no caso em análise. Eu transcrevo a legislação. Portanto, não procede o argumento da recorrente no sentido de que o arbitramento é incabível à espécie, posto que possível a mensuração dos lucros mediante análise de documentos contábeis da empresa. De igual forma, também não procede a alegação de que a fiscalização não deixou claro no relatório fiscal se a razão da glória de prejuízo se deu em face da presunção da venda de mercadorias que deixaram de ser declaradas ou se foram reduzidos ou custos com mercadorias adquiridas. Como dito antes, importante rememorar que a recorrente foi intimada e reintimada diversas vezes para esclarecer os fatos e manteve-se silente. Ademais, não apresentou elementos probatórios para infirmar o apurado pela fiscalização. Pelo contrário, assume que suportou o ônus na aquisição de mercadorias para revenda, em valor superior ao declarado. Concentra sua argumentação no sentido de que a fiscalização poderia pressupor suposta venda não declarada, desde que também fosse computado o custo a ela correspondente, o que não ocorreu no caso. Defende ainda a recorrente que os valores supostamente omitidos importam na omissão de custo em valor superior à omissão de receita, o que acarretaria no cálculo de prejuízo fiscal superior ao montante apurado e declarado originalmente em DIPJ. Nesse sentido, continua a recorrente. O procedimento correto a ser realizado após a comprovação de custos extras não declarados seria a inclusão dos respectivos valores no custo suportado pela recorrente, considerando como receitas os valores declarados em DACOM, posto que superiores àqueles constantes na DIPJ e compatíveis com as alegações da fiscalização. O efeito, à base de cálculo do IRPJ e da CSL seria 3 milhões e não 2 milhões, conforme apurado no auto de infração. Pelos fundamentos expostos acima, sem razão a recorrente. No tocante à dedução dos custos, também não assiste razão a recorrente. Explico. A pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, como é o caso da recorrente, deve manter a escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. E o lucro líquido do exercício deve ser apurado com observância da Lei 6.404, conforme artigo 7º e 67 do Decreto-Lei, base legal do 251 do Rio. No mesmo sentido, o artigo 37 do 8981 dispõe que a determinação do lucro real será precedida de apuração do lucro líquido, com observância das disposições das leis comerciais. O artigo 87, por sua vez, da 6.404, estabelece que na apuração do resultado do exercício devem ser computadas as receitas independentes da sua realização em moeda e custos pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas. Transcrevo. Portanto, na tributação da receita omitida, não há falácia em dedução de custos e ou despesas, os quais somente poderiam ser cotejados
com a Receita dentro de um regime regular de apuração do resultado, na hipótese de escrituração com observância das normas legais e desde que devidamente comprovado por documentação hábil e idônea. E aí eu transcrevo duas decisões do CARF nesse mesmo sentido. Nesses termos, também não assiste a razão recorrente quanto ao reconhecimento dos custos correspondentes à receita omitida. CSL, reflexo, né? O que aplica-se ao RPJ vale para a CSL. Então, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Obrigado. Debates. Deixa eu tirar logo uma dúvida, Virginia. Pelo que eu entendi do procedimento feito pela fiscalização, o fiscal ele arbitrou a receita, né, com base nessa estoque que desapareceu ali, né? E que foi vendido, ele comprovou que foi vendido. Presume-se, né? Uhum. Ele foi vendido, né? Perfeitamente legal. Bom, ao arbitrar a receita, o que foi que ele fez? Como foi que ele apurou o lucro para poder lançar? Essa é a minha dúvida. Ele acrescentou essa receita na apuração feita pelo contribuinte, que é lucro real, não é isso? Sim, ele tributou essa receita isoladamente. Mas é isso que eu quero saber. Como foi que ele tributou essa receita? Ele tributou lucro real, ele inseriu a receita. Não, lucro real. Ele tributou essa receita isoladamente. O que o contribuinte quer é o seguinte, que ele traga o custo correspondente a essa receita. Não. Deixa eu fazer a pergunta melhor, então. Ele descobriu uma receita que foi omitida, tá certo? Bom, ou seja, ele tributou essa receita. É isso que eu quero saber. Como foi que ele tributou a receita? Que ele pode tributar a receita, dizer assim, olha, pelo lucro arbitrado, lucro real. Presumido pelo lucro real. Bom, lucro real. Lucro real. Lucro real. Então, ele tributou a receita pelo lucro real. Então, o que foi que ele fez? Ele inseriu essa receita na apuração do lucro real. E reduziu o prejuízo fiscal. Encontrou aí ainda um prejuízo, né? Uhum. E aí, como encontrou ainda um prejuízo, mas em valor menor do que tinha sido registrado pelo contribuinte, o lançamento é para reduzir o lucro. Redução de prejuízo. Reduzir o prejuízo fiscal e base reduzir negativa. O prejuízo. Exatamente. Reduzir o prejuízo fiscal. Certo. Exatamente. Então, aí o contribuinte reclama assim, opa, se você inseriu a receita na apuração do lucro real, você também deveria ter inserido o custo de aquisição dessas mercadorias. Eu acho que esse é o argumento do contribuinte, né? Uhum. E aí você diz assim, opa, não, eu faria isso se fosse numa apuração normal, mas como não foi, então tá ok. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Só para saber se eu entendi mesmo. Ok, Fred pediu a palavra. Eu estava em dúvida também, mais ou menos, nessa linha, tá, presidente? Mas considerando que a gente tem algumas questões preliminares a serem debatidas, a minha sugestão é que a gente vença elas para chegar aí, sim, nessa questão de mérito, porque tem uma decadência aqui, Efigênio, que eu queria esclarecer melhor. Pelo que eu entendi, tanto faz aplicar o 173.1 ou 150, parágrafo 4, não estaria decaída, é isso? Não. Aqui a regra primeira, a regra é 173.1, porque certo. Não teve pagamento. Se é 173.1, o que acontece? A data final é 31/12/2013. E se então, é o 150? Não entra no 150. Não entra no 150. Não é isso que ele está alegando? Não, ele alega o seguinte, vou pegar aqui o tópico aqui. Ele alega... a 150, que estaria decaído, não é isso? Ele não está alegando decadência? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o ponto aqui, o Fred, só um minutinho aqui da decadência, tá vendo? Ele está alegando o seguinte, que a decadência ela está junto com o constando do licenciamento de defesa, por quê? Ele quer que conta o prazo
a partir da ciência, a partir da data que ele recebeu os documentos da Receita, que já foi em 2013. Entendeu? Ele quer que conte-se a decadência a partir do momento que ele teve acesso àqueles documentos. Porque quando ele recebeu a auto-infração em 29 de dezembro de 2012. A auto-infração em termos de constatação fiscal. Aí, ele foi na Receita no dia 14. Quando ele foi na Receita? No dia 14. Pediu a cópia do documento. Só que não conseguiu cópia. Aí, no dia 16, foi disponibilizado para ele essas cópias. 2 dias depois. Já em 2013. Aí, o que ele fala? Olha, o prazo decadencial tem que ser o início, né? O marco, o prazo final é 2013. Tá certo? Então, ele considera a data do processo administrativo. É uma diferença de data aí. E aí, quando eu falo que tanto que seria indiferente, por quê? Aí é a regra específica da decadência. Onde é que está aqui? Que eu falo que é o item aqui. Vou pegar aqui da decadência. Deixa eu só complementar aqui a pergunta, gente, só para ficar mais claro. Olha, o fato gerador ocorreu no final de 2007, último dia de 2007. Ok? Isso. Perfeito. Se nós contarmos pela regra do 173.1, vai deslocar esse prazo até ele, ao invés de iniciar em 1º de janeiro de 2008, ele iniciaria em 1º de janeiro de 2009, porque o exercício é o seguinte, é isso? Então, exatamente. Iniciando-se em 1º de janeiro de 2009, ele concluiria em 2010, 2011, 2012, 2013... Exatamente, 2013. Final de 2013, 31... Final de 2013. É o item 32, é exatamente isso. Eu estou nele. Agora, vou dar um passo atrás, para o 150, que eu acho que é isso que ele está alegando. Ele está alegando a aplicação do 150, parágrafo 4º, porque aí não, a contagem seria não do exercício seguinte, mas do fato gerador, que é 31 de dezembro de 2007. Mas não teve pagamento. Como é que ele vai usar? Eu só estou fazendo a contagem por enquanto. Tá. Ok. Né? Ok. Não houve pagamento de quê? A questão é essa. Houve informação suficiente ao fisco para justificar o deslocamento da aplicação de 173.1 ou aplicar-se-ia realmente o 150, parágrafo 4º, porque se aplicar o 150, parágrafo 4º, estaria efetivamente decaído na arguição, conforme argue o contribuinte. É isso? Ele teria acabado em 2012, 2013, 14, perdão, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12. Mas ele tomou ciência 29 do 12. Ele mesmo tomou ciência 29 do 12. Isso, mesmo então, o argumento que ele não foi intimado não pode ser contado do dia 29. Não. Ele tomou ciência 29 do 12. Qualquer das formas que você utilizar não está decaído. Só que ele disse assim, eu tomei ciência 29 do 12, só que eu só tive acesso ao processo depois. Né? Aí a argumentação dele é essa, não é em relação a qual dispositivo aplicar para contar. O que eu coloquei é o seguinte, qualquer situação, ainda que considere essa outra data, decadência não há que se falar. Aí se você considerar que a data, o início da contagem é a data em que ele pôde tirar cópia do processo, não. Aí sim, aí seria decadência pelo 150. Eu retiro o questionamento. É a data que o cara vai lá depois tirar cópia. É a data em que ele é intimado. Ok. Enfim, sobre as questões preliminares, presidente, eu acho que está bem adequado, não há controvérsia nenhuma, mas eu ainda estou, assim, em dúvidas no que diz respeito a esse argumento de que a mercadoria que não foi, vou reiterar a dúvida do Newton, porque que é a minha também, a mercadoria que apareceu na contabilidade e por um artifício contábil, né? Na verdade, que desapareceu da contabilidade e depois houve um ajuste de estoque de 9 milhões para que aquela mercadoria aparecesse novamente, não é isso, Efigênio? Fez o fisco entender, ora, essa mercadoria foi vendida, ponto. Se essa mercadoria foi vendida, gerou lucro.
Ponto. E esse lucro não está apurado no lucro real dele, anual. Ok. Vou lançar o valor dessa mercadoria que apareceu e desapareceu, aliás, que desapareceu e depois apareceu na contabilidade dele como lucro. E ele está dizendo, peraí, ok, se você achou isso que você está dizendo que achou, e eu não tenho como controverter, porque ele de fato não controverte, ele está dizendo, ok, mas quem disse que isso é lucro? Quem disse que não tem que abater desse lucro o custo de aquisição desses bens que eu vendi e que contabilizei deixei de contabilizar de forma adequada. E aí ele diz, ora, tem que ser levado, tudo bem, arbitre o lucro, indique o lucro, coloque... Arbitrou a receita, só um detalhe, arbitra a receita. Talvez isso que tenha considerado uma gerada discussão. Arbitrou a receita, tá? A tributação é pelo lucro real. Isso é a forma de apuração da receita. A receita foi arbitrada com base nesses valores de estoque. Não é arbitramento do lucro, certo? Aí é o que permite o 285 lá do Rio. Arbitrou uma forma de apuração da receita. Não sei se você terminou, Fred. Terminei por enquanto, presidente. Então, é o Wilson, a palavra é para o Wilson. Ok. Não, a minha dúvida era justamente essa, e até levando em consideração a dúvida sua e do Fred, o detalhe é o seguinte, veja, se ele fosse considerar, imagine que se ele considerasse toda a receita dele, inclusive desse estoque que ele omitiu. O que acontece? Ele estaria apurando um lucro muito maior, porque ele considerou a receita, mas ele apurou prejuízo. Né? E o detalhe, assim, eu estou vendo aqui no Rio 99, o artigo 286, ele esclarece lá que, na verdade, quando está uma omissão de receita, né, caracterizado por estoque não considerado, né, nesse caso, ele vai considerar o estoque apurado pela fiscalização como se fosse a receita. O estoque que ele não considerou, né, que nesse caso foi por presunção, né, porque ele não tinha considerado esse estoque que ele tinha adquirido, o fisco vai considerar esse estoque como se fosse a receita dele. Mas isso aí é a fiscalização de apuração de estoque. Eu vou lá e detecto a diferença no estoque. Aqui isso. É presunção. Essa é a diferença do 285. Por isso que ele permite a hipótese específica. Isso, exatamente. Mas isso que eu estou dizendo. Não, mas eu estou dizendo exatamente isso. Quer dizer, o valor que ele apurou, que ele não considerou lá do estoque, o estoque que ele estava... que depois ele desapareceu com ele, esse valor é que vai considerar como receita. É isso, não é? Sim, exato. Esse valor. Sim. Essa é a receita. Ele arbitra esse valor como receita. Sim. Isso. Que é a excepcionalidade que o 285 permite. Exato. É o 285. Deixa eu ver o 285 mesmo. 286, né? Eu acho que é o 286. Deixa eu ver aqui. É o que eu citei aqui no voto aqui. Deixa eu pegar. É o 286. Deixa eu ver aqui. Não. A autuação é no 285, que faculta o 286 quando você está na auditoria de estoques, especificamente. Ele tem o estoque, está detectando. Nesse caso, olha só o 285. É facultado a autoridade tributária utilizar, para os efeitos de arbitramento a que se refere o artigo anterior, que é o 284, outros métodos de determinação da receita, quando constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte, visando a frustrar a apuração da receita efetiva do seu estabelecimento. É aí que entra a questão da presunção. Mas se você olhar o parágrafo 3º do artigo 286, exatamente diz isso. O parágrafo 3º, os critérios de apuração da receita omitida de que trata esse artigo aplicam-se também a empresas comerciais relativamente às mercadorias adquiridas para a revenda. Os dois se confundem. Porque essa foi a base legal o 285 ele dá a base legal para ele poder fazer o arbitramento. Exato. E o 286, parágrafo 3º, ele fala exatamente na questão da questão do estoque e fazer a presunção da omissão de receita, né, nessas situações. Né? Uhum. É porque o objetivo foi a fundamentação da própria fiscalização. Mas em se aplicando o 286, a gente não teria que ficar atento ao parágrafo 1º do 286, se a questão é de estoque, a gente não tem que verificar que, abre aspas, parágrafo 1º do 286, para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença positiva ou negativa entre a soma das quantidades
dos produtos em estoque no início do período com a quantidade de produtos fabricados, com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades de estoques no final do período de apuração. O argumento do contribuinte é que, ok, se você Mas aí você citou, Fred, só para você entrar, aí você citou, registrado na contabilidade, estava registrado, você acabou de ler. É assim, Efigênia, porque, veja, o artigo 285, ele demanda, a meu ver, é facultado à autoridade tributária utilizar para efeito de arbitramento, a que refere ao artigo anterior, outros métodos de determinação da receita, quando constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte, visando a frustrar a apuração da receita efetiva de seu estabelecimento. O julgamento de primeira instância considerou que isso não aconteceu, tanto que excluiu a multa qualificada e excluiu a multa agravada. Não é isso? Não, eu entendi. Não, ela afastou a multa. Ela entende aquela questão do dolo e tal. Mas o artifício existiu. Quando ele acredita aquelas contas de ajuste, é para quê? Para poder ajustar o saldo da conta. Foi o artifício que ele utilizou. Vamos lá. O artifício que ele utilizou. Esse artifício é fraudulento? Não, é? Foi julgado que não é. Esse artifício é doloso para frustrar, artifício utilizado para frustrar a apuração da receita efetiva do seu estabelecimento. Como é que o julgamento de primeira instância diz que não na fraude, diz que não há dolo, que deve ser excluída a qualificação e o agravamento da multa, e agora a gente vai utilizar o mesmo argumento para aplicar esse dispositivo? Se ela fala que não houve dolo, por exemplo, aí eu não vou entrar no mérito, não tem reformar Simpéries. Eu estou falando o seguinte, ele utilizou claramente um artifício. Se eu tivesse aqui com 150%, era uma outra situação. Eu não vou pautar a minha análise porque ela desconsiderou aquilo que não houve dolo. Para mim, o artifício está caracterizado contabilmente. É o 285, aí é que está. Oi? Deixa eu dar, vocês estão assim, discutindo, vamos parar um pouquinho, para vocês pensarem. Deixa eu dar a palavra para o Adelino, que ele já se inscreveu faz tempo, por favor. Adelino. Eu tenho duas colocações. A primeira é quando a gente está falando aí do 286, parágrafo 1º, isso aí pressupõe diferença de inventário, tá? Que não é o que está sendo tratado aqui. Aqui, pelo que eu entendi, que eu estou lendo agora, eu estou lendo o pedaço do TVF, ele disse aqui que o camarada, ele comprou 9 milhões a mais do que apareceu lá na contabilidade, como custo, né? Custo de mercadorias para revenda. Então, ele comprou 9 milhões a mais, que eu não sei como é que ele pegou isso. Ele está dizendo que está no registro de entrada e está na escrita contábil, tá? Então, ele tem 9 milhões a mais, beleza. Esses 9 milhões, eles devem ter sumido, porque o balanço que está na DIPJ tem que bater com o balanço dele. A DRE da DIPJ tem que bater com a DRE da empresa. Eu não vi a DRE da empresa. Se isso estiver batendo, o cara fez um ajuste mandrake, tá, para eliminar esses 9 milhões. Contabilmente é a única forma que tem, cara. Então, se o lucro da DRE dele bate com o lucro da DIPJ, os 9 milhões desapareceram por mágica. Não posso dizer que foi um ajuste fraudado, foi um ajuste contábil, sugerido pelo contador, por alguém, o que for. Aí não dá para dizer que é fraude. Pode até ter sido, mas olhando assim não dá para dizer. Então, o valor em discussão são só os 9 milhões mesmo. Não é dizer, não, 9 milhões era custo. Não. 9 milhões desapareceram. Acho até que não era nem para tributar como receita. Eu diria que seria um custo indedutível se identificasse aonde foi contabilizado. Essa era a minha pergunta, Efigênio. Mas não foi contabilizado. Esses 9 milhões sumiram via ajustes. Onde? São aquelas duas contas que eu citei para você. Está no item... Eu coloco o resumo no item 37, no item 4. Para ocultar o volume das receitas auferidas, a recorrente diminuiu o valor da conta estoques, né, em cerca de 9 milhões,
mediante lançamento a crédito nessa conta, sem a devida justificação documental. Não, a título de beleza. E debitou o quê? Ele creditou estoque. Qual que é a contrapartida, né? Deixa eu ver aqui, tá eu detalho isso no item anterior aqui, quer ver? Na verdade, seria a partida. A contrapartida foi aí, foi o crédito. O débito, onde foi esse débito? Está no item 16 do voto. Eu transcrevo o próprio TVF. 13, 14, 15, 16. No item 16, está no ponto 24 aí do TVF. Tá vendo? A débito de outras contas, Odelino, no item 25. Gastos gerais, despesas antecipadas a apropriar. Resultado. Não importa o nome da conta, mas foi resultado. Não é isso? Resultado. Então foi débito de resultado e crédito mandrake de estoque. Então o valor em julgamento são esses 9 milhões. Ele tratou como receita, mas na verdade, para mim, é despesa indedutível, é custo indedutível, qualquer nome que você queira dar, mas o valor em discussão são só os 9 milhões, que foi o ajuste que ele fez em estoque, para poder fechar a conta. Senão não ia bater, no fim, não tem como. Não ia bater. Contabilidade tem isso de bom. Você pode cometer a maior atrocidade no lado do débito. Se você cometer a mesma atrocidade no lado do crédito, isso bate. Entendeu? Foi o que ele fez aí. O Adelino, ele só trocou, ele só fez uma permuta. Né? As duas contas são a conta de ativo aqui. Ó. Não, pelo que ele... Não, gastos gerais para despesas antecipadas a apropriar. O código é 1. Então não foi para resultado? Não. Não, deixa eu ver aqui. É ativo, gastos gerais. Foi mandrake. O mandrake foi pior, que não foi nem o resultado. Continua sendo mandrake, mas aí, na minha opinião, não faz sentido, tá? O cara, pura e simplesmente, com base nesse ajuste, ele dizer que isso é receita. Porque isso está no ativo. Se está no ativo, em algum momento isso vai para resultado, né? Pois é, não, mas aí falta um outro passo. Aí eu me inscrevi, deixa eu falar também. Porque aí, como é que eu entendi a situação? O contribuinte comprou. Está lá no livro, no registro de entradas dele. Ele comprou, tá certo? E em algum momento ele registrou isso no estoque. Certo? Em algum momento ele registrou isso no estoque. Só que ele disse assim, não, mas eu não vou registrar lá na minha contabilidade essas compras. Não vou. Então, ele deu um jeito de desaparecer isso do estoque. É esse lançamento que a gente acabou de ver. Certo? Desapareceu do estoque da conta, né, do estoque, do acompanhamento do estoque. Mas ele também não está deduzindo as compras. Tá certo? Ele não está deduzindo. Então, não tem dedução aí por essas compras. Não tem custo. Não tem custo das mercadorias vendidas nesse caso, certo? Mesmo porque ele não vai contabilizar as vendas, certo? E aí foi o que ele fez. Isso na ótica da fiscalização, né? A mercadoria está dentro do estabelecimento, mas ela não tem registro, mas só no livro de entrada. Ele vendeu, certo? Não contabilizou nem custo, nem contabilizou receita. Mas ele teve receita? Sim, ele teve receita. Aí é o segundo passo, respondendo a tua pergunta, que o fiscal fez. Eu sei que ele vendeu. Como é que eu sei que ele vendeu? Certo? Aí o TVF fundamenta. Olha, está aqui, ele vendeu, né? Porque tem isso daqui, eu não me lembro exatamente o que é. Então, a situação do fiscal é o seguinte: existem vendas, certo? Para os quais não foi registrado, contabilizado nem a receita de vendas, nem o custo das mercadorias vendidas. O que eu faço? Não é o 286, porque eu não estou fazendo auditoria de estoque. Uhum. Certo? Não é. Eu vou pelo 285, eu vou arbitrar a receita. Já que eu não sei por quanto ele vendeu, eu posso saber por quanto ele comprou, mas eu não sei por quanto ele vendeu. Então, eu vou arbitrar a receita, certo? A partir
do valor das compras dele. E aí foi feito o arbitramento da receita. Isso, para mim... julgou o valor do custo como sendo o valor da receita. Pois é. Essa é a controvérsia. Não, então, eu disse, a receita, tudo bem, mas é razoável, porque provavelmente ele vendeu por um valor maior do que ele comprou. Se eu estou dizendo que ele vendeu pelo mesmo valor que ele comprou, não traz nenhum prejuízo ao contribuinte. Ô Neudson, certo? Só completar. Se você se entrou, tá, e não saiu, está em estoque. Então, essa mercadoria que entrou tem que ter saído, tem que estar no registro de saídas. Eu não estou enxergando isso. Não estou enxergando. Registro e pronto. O caminhão sai à noite e aí pronto, acabou. Mas daí não bate. Bate porque ele fez o mandrake. Só na contabilidade, no livro fiscal. Sim. Veja que o livro de saída não foi nem auditado. Se vai ficar se vai ficar incoerência, já não faz diferença. Ele não olhou o livro de saída, a fiscalização não foi por aí. Não, ela foi nos fornecedores. Ela verificou que ele havia comprado e que depois ele quitou esses fornecedores. Ela comprovou que ela pagou esses fornecedores. Entendeu? Bom, mas então, ele deduziu que vendeu tudo. Deixa eu só completar o raciocínio. Digamos que, mesmo que haja inconsistência entre entrada e saída, tá certo? Mas isso daí não vai alterar a realidade. Entre aspas, essa que a gente está tendo. E qual é a realidade? O contribuinte vendeu, não contabilizou, certo? A receita de venda, certo? Eu não sei por quanto ele vendeu, mas eu sei por quanto ele comprou. Então, vou dizer que a receita dele é o valor que ele comprou, que é bem razoável. Quer dizer, eu estou até diminuindo a receita dele, porque se ele menos. Né? A menos? Pois é. Então, assim, a receita é essa daqui, esse valor. Só que a minha questão é posterior, certo? Como apurar o lucro? A gente sabe a receita, mas como apurar o lucro? Essa é a minha questão, certo? E aí, porque se eu disse assim, não, a receita é o valor da compra, e se eu inserir a compra, o valor da compra, o custo da mercadoria vendida, o lucro é zero. E aí não dá, aí quer dizer, não adiantou nada. Tá certo? Não adiantou nada. Só uma informação adicional, Neudson, que está escrito aqui, que essa conta, despesas antecipadas a apropriar, no TVF ele está dizendo o seguinte, que a conta, no primeiro momento, poderia considerar que as mercadorias ainda poderiam estar de posse da empresa. Portanto, para que essa premissa fosse verdadeira, só dessa conta, ao final do período, teria que ser devedor, no montante do valor lançado a crédito da conta de estoque. Nem acho que seja isso. Mas o ponto é que ele está dizendo que a conta, ao final do ano... Está zerada. Ela está credora. Ou seja, então, de novo, aqueles 9 milhões, de uma forma... Ativo credor. Ela foi... mas os 9 milhões... Vamos esquecer esse saldo credor aí, que seria outra receita. Mas aquelas compras, aquela diferença de compra, foram para resultado, sim. O que reforça a tese que é o valor exatamente da diferença que tem que ser tributado. Sim. Ou como receita ou como custo indedutível. Tanto faz. Vamos aqui pela linha do fiscal, que é como receita. Como receita. Mas aí, então, aí o fiscal não sabe por quanto ele vendeu. Né? Ou sabe. Aí, o que foi que ele fez? Então, vou tributar em cima desse valor. E aí, a minha questão, eu não sei se aí, mas a minha questão eu fico nessa dúvida, porque nem tudo que ele comprou, digamos, é lucro. E aí, realmente, fica estranho. Será se, nesse caso, ele não deveria ter arbitrado o lucro para esse... Né, em relação a essa receita encontrada dessa forma? Eu acho que seria arbitrar o estoque, né? Usar aqueles critérios de arbitramento de estoque. Essa seria um caminho, pelo 286, mas ele não foi por aí. Ele foi por outro caminho. Nesse caminho que foi seguido,
certo? O que fazer com essa receita? Não dá simplesmente para eu fazer uma reapuração, incluir desse custo e incluir receita, porque ele já pegou a receita igual ao custo, né? Porque não tinha, foi o critério de arbitramento dele, da receita. Né? Veja bem, presidente, para colocar algum luz nisso que o senhor está dizendo aí. Aí veja depois bem. O Wilson, tá? Tá. Só para continuar, só colocar alguns pontos que eu estou interessante a sua argumentação. Ora, se esse valor estivesse escriturado no custo, estivesse lá devidamente escriturado, essa controvérsia não existiria. Agora, o que o contribuinte está querendo é o seguinte: ele assumiu o risco de omitir uma receita. E agora é o seguinte: ele é lucro real. Ele quer, mediante arbitramento da receita, né? Presunção, sim, foi lá, verificou que houve e circularizou os fornecedores. Realmente, ele comprou, tem essa receita que foi arbitrada, a receita. Agora, o que o contribuinte quer? Ele quer o seguinte: ora, já que você descobriu que eu omiti essa receita e que eu confesso que omiti, me traga esse custo também. Onde é que tem esse custo? Mas eu não contabilizei esse custo. Eu não contabilizei esse custo. E como o lucro real estaria obrigado a contabilizar isso, patente que estaria, que é a linha que eu estou seguindo. Seria o mesmo valor. Hã? Seria o mesmo valor. Mas aí a apuração seria outra. Aí a apuração seria outra. Aí a apuração seria outra. Receita menos esse custo. Aí a apuração seria outra. Por isso que a fiscalização falou o seguinte: inclusive, eu estou tributando a sua receita pelo valor de custo, que você provavelmente não vai vender esse valor, inclusive, por um valor menor que o custo. Entendeu? Agora, quisesse ele, é valência da própria torpeza. Eu vou arriscar. Omito receita. Se pegar, trago o custo, eu zero, e está tudo ok. É isso? Eu acho que o correto era ele ter saído por essa indedutibilidade do valor. Não, mas ele não deduziu. Mas ele não deduziu. Não, ou seja, mas no fringir dos ovos, dá no mesmo, é o mesmo valor. Ele deduziu sim, porque o saldo no fim do ano, da conta, onde ele fez o ajuste Mandrake, que ele até coloca aqui, um ardil que foi usado, ajuste conforme conciliação contábil, e a conta terminou com saldo credor. Está no TVF. Terminou com saldo credor. Então, quer dizer, essa diferença de estoque, de compras, ela foi parar em resultado. Né? Foi parar como uma despesa em resultado. Esses 8 milhões e 9 milhões aí, aproximadamente. Foi parar em resultado, que seria indedutível. Sem dúvida alguma, não há discussão. Ele tratou como venda. Foi produto entrado, né, que teve saída e a receita não foi registrada, que é absolutamente igual ao valor do custo que ele registrou na contabilidade, em outra conta. Mas se isso for parar no resultado, Adelino, quando ele tributa a sua receita e está reduzindo o prejuízo, já está levando em consideração isso que está dizendo, então. O prejuízo dele já contempla aqueles 9 milhões. Exatamente. Então, se deduz... O que ele fez com essa diferença de estoque? Ele vendeu e botou no caixa 2. Foi isso que é o que foi tributado. O que foi tributado. Então, ele está tributando esse valor do custo, né, que, na verdade, está lá no prejuízo. Então, ele está anulando. Ele reduz o prejuízo. Eu estou dizendo, o valor é esse. O valor é exatamente esse. Porque não, o valor eu não tenho dúvida. A controvérsia que está surgindo é querer
por linhas tortas, sei lá, foi o caminho que ele encontrou para considerar aquilo como tributável e reduzir o valor do prejuízo. Então, não existe o risco de deduzir mais uma vez na frente, porque já zerou a conta. O que ele fez? Tirou de estoque, acertou a conta de estoque, botou em conta de ativo, gasto amortizado, sei lá o quê, tirou dali e botou em resultado. Foi como se ele tivesse feito. Já foi considerado custo. Já foi considerado custo de aquisição daquele estoque, não é isso? Não, eu tenho impressão que não, viu, pessoal? Eu tenho impressão que não. Oi? Não foi levado a resultado isso. Esse estoque, essa diferença de estoque não foi levada a resultado. Assim, se você olhar aqui o TVF, ele fez uma jogada que foi a seguinte, veja, ele fez a aquisição, aquele estoque estava no ativo, né? Esses 9 milhões estavam no ativo. Aí quando chegou no final do ano, esse estoque que não foi levado ao resultado, como é que ele fez para poder fazer o ajuste? Primeiro ele fez uma permuta com o ativo, ele jogou em naquela gastos gerais antecipados, despesas antecipadas a apropriar. Aí depois, para poder fazer o zeramento disso aí, ele jogou para o passivo uma conta, e quando ele recebeu, ele entrou o recurso, né? Debitou o ativo, né? E colocou como... Aí está bem claro como a fiscalização verificou lá. Ele lançou esse valor aí, a conta de débito, né? Uma conta credora lá como controladas e coligadas. Ele entrou o dinheiro desse valor que ele vendeu, desse estoque. Esse valor não foi jogado ao resultado, quer dizer, não houve o débito desse estoque lá para o resultado. Mas entrou o dinheiro e zerou. Não, mas isso não tem dinheiro. Não tem, ué. Ele vendeu o estoque. Como é que ele ia entrar esse estoque? O dinheiro do estoque está em outro bolso. Não está não. Como é que ele zerou a conta de gastos? Olha o que ele está dizendo aqui. Agora eu estou vendo, é o item 26. Ele debitou contas do passivo, né? E creditou a conta de gastos gerais, onde foi debitado originalmente o ajuste. Essa é uma conta de ativo. Então, ele creditou a conta do ativo e debitou contas do passivo. Tá? Não, ele só fez uma permuta aí, que foi o estoque por essa conta aí. Então, mas o que ele fez depois? Ele está dizendo, a saída de recursos da conta gastos gerais, se deu a débito de contas do passivo. Então, ele debitou o passivo e creditou a conta do ativo. Foi isso e como é que ele zerou essa conta do passivo? A conta do passivo ele debitou. Entrou em numerário. Ele entrou em numerário disponível. Espera aí, olha só. Aí é partida dobrada. Débito de passivo, crédito de gastos gerais. Bom, um assunto, tá? Aí o que ele fez? Baixou dívida da empresa. Houve também lançamentos a débito ativo numerário em trânsito, tá? Isso. Que ele tirou de conta gastos gerais e botou em numerário em trânsito. Ele foi transferindo da conta de gastos gerais. Não. É como se ele tivesse entrado aquele valor, aquele recurso, porque senão, veja, ele fez uma venda, senão teria mais ou menos o que você falou. Se essa venda que ele realizou, desse estoque que ele está lá, que ele não considerou, né? Se ele fez uma venda desse estoque, ele teria que também estar fazendo de uma maneira para poder estar justificando a entrada no caixa. E aí teria que ser um caixa 2. Dá um passo, mas é isso. Então, só que não teve caixa 2. Ele está entrando dinheiro no caixa aqui. Não entrou dinheiro no caixa. Dá um passo atrás. Ele tirou de estoque. Acreditou a conta de estoque e debitou uma conta Mandrake lá do ativo. Como é que ele zerou a conta do ativo? Inicialmente, ele pegou essa conta e jogou para resultado. Não, o que ele está dizendo aqui foi que ele foi tirando dessa conta do ativo, jogou no passivo, jogou em conta numerária em trânsito e zerou essa conta. Isso. Então, isso não foi para resultado. Não, foi um buraco negro ali. Ele fez uma contabilidade mágica para zerar aquela conta e espalhar por isso, contas, mas o que eu insisto é o seguinte... ao longo do tempo iria morrer. Isso. Não, eu insisto assim, esse valor do estoque de 9 milhões, ele não jogou para resultado. Não foi. Então é isso. Tem razão. Esses 9 milhões não foi nem para custo, nem para receita. Não foi para custo, nem para receita. É. Ficou perdido no Ficou perdido.
Mas aí vem o fiscal e diz, mas ele vendeu. Eu sei que ele vendeu. Lógico. Isso aí. A receita existe. Aí não tem dúvida. Pois é, a receita existe. Então, pronto, tem a receita. Tudo bem. Superamos isso daí. Tributou aquele. Bom, como é que eu vou calcular essa receita se eu não sei o valor que ele vendeu? E depois, como é que eu vou tributar essa receita? São as duas coisas. Voltar para o começo, Nilton. Voltar para o começo. Exato, volta para o começo. Então, assim, a gente entendeu, né, o que o fiscal viu. Né? Agora a gente tem que entender o que ele fez. Certo? Bom, para ele dizer, bom, como eu não sei por quanto ele vendeu, eu vou arbitrar a receita. Certo? Vou arbitrar a receita a partir de que critério? Vou dizer que o valor da receita é o valor da mercadoria que ele comprou. Porque se ele vendeu no mínimo pelo valor que ele comprou. Certo? É razoável. Então, eu vou dizer que a receita é de 9 milhões. Esse foi o critério adotado pela fiscalização e o 255 permite isso. Certo? Receita, 9 milhões. Bom, e aí o que foi que o fiscal fez? Bom, eu jogo 9 milhões na apuração do lucro real, a receita de 9 milhões na apuração do lucro líquido, na apuração do lucro real, deu esse valor aqui a pagar, teve prejuízo menor do que antes, eu reduzi. Pronto. Sem debitar nada. Aí o que o contribuinte diz? Opa, se você incluiu receita, você teria que ter incluído o custo correspondente, certo? E é razoável. Mas se ele incluir o custo de 8 milhões, zera. E aí não vai ter tributação. Então, exatamente. A solução não é incluir os 8 milhões de custo como o recorrente quer, certo? Mas nós continuamos com o mesmo problema. Por quê? Vamos assim, por hipótese, digamos que ele vendeu por 10 milhões, certo? Por hipótese. O lucro bruto dele é 1 milhão, digamos, certo? Mas aqui pelo lançamento tributário tá dizendo que o lucro bruto é 9. 9, isso. Né? Então, assim, tem alguma coisa errada? Tem. Né? E aí, não sei, e aí é isso que eu coloco para vocês. Será que nesse caso não seria mais adequado, já que não se tem o registro de custo, não se tem o registro do valor das vendas, não seria melhor dizer assim, olha, não dá para apurar, certo, o lucro a partir da contabilidade, então vou arbitrar a partir da receita conhecida de 9 milhões. É isso que eu coloco. Efigênio, depois Wilson. Tá, mas é aí, presidente, é aí que entra exatamente a questão da presunção simples. A partir de um fato, porque o que está se presumindo? Uma omissão de receita. Ela vem de onde? Caixa 2. Está se presumindo essa receita. Daí, o 285 tem aberto essa possibilidade, mediante outros critérios de arbitramento. Então, eu tributo essa receita. Agora, utilizou-se como base aquele custo da mercadoria que estava envolvido ali, mas é uma omissão de receita. Então, agora é o seguinte, se eu trago esse custo, aliás, por que ele não quis arbitrar? Porque é o seguinte, a contabilidade, apesar desse ponto, ela era a contabilidade que estava... Não existia mais demais elementos que ensejariam o arbitramento do lucro em função da contabilidade. Ele detectou um item, e com esse item que ele verificou, permitisse ele apurar aquela omissão de receita. Tendo por base. E aí, o que ele considerou? Até, que ele fala, em posicionamento, até mais benéfico para o contribuinte, que ele utilizou uma base mais favorável. Ficou barato. Certo? Ficou barato para o contribuinte. Ficou barato. Né? Depende então, do agente, gente. Depende. Oi? Mas aí o seguinte, quisesse o contribuinte deduzir esse custo, o que ele deveria ter feito? Que ele, inclusive, assume. Mas aí vamos analisar por outro lado. Eu vou arriscar. Eu vou emitir receita. Como? Vou emitir receita. E se o fisco me pegar? Não tem nenhum problema. Fisco, está aqui o meu custo, coloca o custo, pronto, acabou. 0 a 0. É isso? Não, aí cabe à administração tributária
com os elementos de prova que ela conseguir controverter, Os elementos de demonstrar prova... qual é a diferença entre aquilo que foi comprado e aquilo que foi vendido. Não está registrado. Ele não registrou esse custo. Então, é o seguinte, essa é a presunção simples. Quer ver? Vou ler um trecho aqui, por isso que eu comecei com ele, que é muito, um trecho, quer ver? Quando eu cito aqui na... quer ver? É que, olha, a prova indiciária tem por fim, da Maria Rita, 1036, tem por fim sanar dificuldades que o caso concreto suscita aos conhecimentos de fatos juridicamente relevantes alterados para o fim de se evitar a incidência normativa. Como muitos desses atos artificiais são realizados de maneira conferindo uma aparência lícita, se a fiscalização tiver que se restringir a forma das provas que lhe são apresentadas, não terá como saber se o evento descrito no fato realmente ocorreu. Por isso, a perfeição formal de que o ato é revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de buscar a verdade, a busca da verdade material. O que ele buscou? Olha, está aqui. Ele buscou, ele circularizou, ele buscou de todas as formas comprovar. Ele comprou e vendeu, beleza? E mais. E aqui fica um ponto que é muito importante. Olha que interessante. Por que o contribuinte não trouxe essas alegações? Ele respondeu pelo menos uma intimação durante a fiscalização. Sequer uma intimação. Esses ajustes, contribuinte, o que é isso? Ele foi intimado N vezes. Aí agora como é que é cômodo? Eu não apresento isso. Quando chega em julgamento, eu vou e lanço um argumento que ele é interessante. Opa, você tem a receita aqui, me dá o meu custo. Não há mais tempo de analisar. O julgamento concede o custo, o que acontece? 0 a 0, pronto. É essa a finalidade? Poxa. Nilson, senhor presidente, eu tenho assim, uma visão mais, me desculpe, mais até simplista, né, da situação. Eu já queria até expor já o meu entendimento. Se chega ao final e ele tem 9 milhões em ativo, estoques, é porque teve receita, né? A origem desse ativo, evidentemente, não veio como um passe de mágica e caiu do céu 9 milhões em estoque. Quando se verifica 9 milhões em estoque, é porque teve uma receita anterior que possibilitou a formação desse ativo de 9 milhões de estoque. Aí já é uma presunção realmente de omissão de receita. Depois o que ele fez foi simplesmente marretar, fez jogadas contábeis, tirou de estoques, botou para lá para ajustar, para dar conformidade contábil. Não me interessa o que ele fez depois. Estou vendo ali que ele terminou com 9 milhões de estoques. E se ele sumiu, se ele não... Da onde veio esses 9 milhões de estoque? Para mim, é presunção de omissão de receita, né? Que teve uma receita decorrente da operação que possibilitou gerar este ativo. O que ele fez depois, simplesmente, para mim, é uma conduta até para verificar se houve fraude ou não. Escondeu daqui, escondeu dali, veio, mudou. Ele, de repente, ele pode ter creditado ativo, debitado passivo fornecedor a pagar, sem transitar pelo resultado. Ele pode fazer N mágicas aí, mas perseguir essas mágicas não me responde a pergunta seguinte: da onde veio o dinheiro para ter esses 9 milhões de estoque no final do ano? Que ele viu, poxa, sobrou aqui 9 milhões. Por quê? Porque veio uma receita anterior decorrente das operações, seja porque ele vendeu sem nota, usou caixa 2, enfim, acabou comprando ativos com caixa 2, fez uma confusão contábil, chegou no final do ano, sobrou 9 milhões de ativos. Para mim, geração de ativo só pode ser através de receita. Daí, para mim, é omissão de receita, e entendo que o lançamento, até pelo valor do custo da mercadoria, está correto, porque foi isso que surgiu no final do ano, 9 milhões. Essa é a minha posição. Entendo que a omissão de receita ela pode ser avaliada dessa forma, sim, sem problema algum, entendeu? Não é... eu tenho eu posso ter omissão de receita por essa geração de ativo. Enfim. É a forma como eu entendo.
E é muito bom o argumento. Não é presunção de omissão, é omissão direta mesmo. Eu acho, né? Não sei. Mas o Jefferson pediu a palavra. Sim, é omissão direta. Eu acho que é omissão direta mesmo. Só uma dúvida, presidente. É possível. Existe, eu peço para perguntar para o relator, é possível alguma forma de você conseguir apurar esses custos, mesmo de forma indiciária? Porque não me parece. Ele não registrou. Sim. Ela pressupôs com base naquelas compras, né? Mas na contabilidade dele não consta. Só isso, presidente. Vamos votar? O Wilson pediu a palavra. Depois o Sérgio. Então vamos fazer o seguinte. Não, vou baixar minha mão, já me manifestei, desculpe. Tá. Wilson, aí o Wilson vai falar, e aí na fala do Wilson a gente encerra as inscrições. Tá certo? Então, quem quiser falar, se inscreve, levanta a mãozinha quando o Wilson estiver falando, e depois a gente vota, porque já é quase 13h. Ok, só complementando então, o que o Sérgio falou, que eu acho que é bastante pertinente, quer dizer, se ele teve aquele estoque, ele teve um recurso para poder fazer a aquisição daquele ativo, né? E aí, assim, até eu acho que é até mais benéfico na situação, porque a gente está considerando aquele valor lá de 9 milhões era lucro, teve em algum período, né? E a gente está tributando aqui esses 9 milhões como se fosse receita, então numa situação até corroborando o que vocês estavam pensando, o Efigênio e o Adelino, uma forma mais benéfica de estar tributando esse valor que não foi oferecido a tributação em algum momento. Eu acho que, sim, pode sim, porque eu acho que a única maneira que o fisco tinha de estar tributando esse valor que não foi oferecido a tributação com a venda daquele estoque que não foi considerado, né? Ok, colegas. Então, vamos votar. Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Presidente, eu fui e voltei várias vezes aqui na interpretação, mas os esclarecimentos fazem realmente sentido no seguinte aspecto. O que o Sérgio colocou de forma que ele categorizou como simplista, e que normalmente o jeito não é simplista, o jeito simples de pensar normalmente traz muito mais luz do que um debate mais complexo. Mas, realmente, se houve um ingresso, se a gente partir do pressuposto que para fazer aquele ajuste teve-se que alocar determinada quantidade de capital, dinheiro, verba, que sabe-se lá onde foi conseguido ela, para ajustar a contabilidade dele, aquele ativo dele, então a presunção de omissão de receita é razoável, tanto quanto uma presunção de omissão de receita de depósitos bancários, por exemplo. Esse dinheiro está entrando. Demonstra que você tem custo disso aqui, recebi R$1 milhão na conta corrente. Espera aí. Mas, não é R$1 milhão, não. Esse R$1 milhão que estão circulando e que eu não declarei está relacionado aqui, esse custo aqui que eu tenho para demonstrar. Se realmente o contribuinte não controverte isso, faz sentido que esse ingresso de numerário justifique a presunção de omissão de receita, sim. Então, eu acompanho totalmente o relator, presidente. Ok. Tá mudo, Sérgio. O Jefferson já votou, né? Ok, acompanha o relator. Bom, eu também vou acompanhar o relator. Acompanhe o relator, presidente. Ok. Eu também vou acompanhar, só queria fazer assim, as seguintes configurações. Esse que o Sérgio falou é um elemento de convicção importantíssimo, né? E que corrobora a toda a situação fática que a gente está vendo, né? Houve omissão. Isso não há dúvida, né? A dificuldade é quantificar essa omissão, né? Na minha visão, né? É quantificar essa omissão. O recorrente traz uma solução que não é viável. Certo? Diz assim, não, deduza os custos. Não é viável, porque esse mesmo valor foi exatamente a receita arbitrada. Deduzir os custos significa dizer lucro zero, né? Não é viável, né? E ele não traz nenhuma outra alternativa, certo? Então, não dá para atender ao pleito, né, do recorrente, né, nessa situação, certo? Se ele tivesse trazido outros pedidos, outras sugestões, a gente entraria
certo? Em outros argumentos, mas ele não traz, certo? E também não acho que é o caso de eu trazer de ofício aqui isso, entende? Não é coisas de questão, como é? De conhecimento obrigatório. O contribuinte não trouxe, certo? Não é de conhecimento obrigatório, já que a fiscalização tem alternativas, certo? Diante dessa situação de completa ausência do contribuinte em fornecer informações à fiscalização, certo? Da evidente omissão de receitas, certo? Então, e a ausência, né, o que ele traz no recurso, algo que não é inviável. Então, não é o caso de trazer outros argumentos aqui. Então, também vou acompanhar o relator em tópico. Com isso, colegas, o julgamento do item número 7, certo, da nossa pauta, o resultado do julgamento ficou da seguinte maneira. Deixa eu dar uma olhada lá no dispositivo. Negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Okay? Vamos almoçar, então, né? 13h, a gente cravou aí 13h. Retornamos às 14h15. É isso? 13, 14h15. Ok? Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. FG, parar a gravação.